Sua habilidade para o desenho foi descoberta quando trabalhava na portaria de um prédio e a partir daí não parou mais. Desde então, são mais de 30 anos, tendo suas charges publicadas em um dos maiores jornais de Minas Gerais e em publicações por todo o Brasil e também agora pela internet. Mais tarde, o esporte entrou em sua vida e ele acumulou as funções de cronista e comentarista esportivo. Seu nome é Gerson Salvador, mais conhecido por todos nós como Som Salvador, o entrevistado do programa Retratos de hoje. Salvador, seja muito bem-vindo ao Retratos de hoje, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação participar do programa. Você que é da casa, né? É um prazer maior ainda tê-lo aqui conversando. E Soma, conta pra gente como que realmente começou. Você já desenhava desde criança? É interessante isso. Eu tinha, quando menino, meu pai tinha comprado um quadrozinho para a gente aprender a fazer conta, né? E ficava lá em casa com giz, uma coisa assim. E um dia apareceu um amigo do meu pai lá e fez um desenho naquele quadro. Eu lembro que ele desenhou um cowboy, o cara desenhava bem e tal. E dali para frente eu comecei a copiar aquilo, é interessante. Dali para frente eu passei a desenhar. Você lembra com quantos anos? Eu devia ter uns 10, 12 anos. E depois eu comecei a me interessar muito pelas charges, pelos cartoons. E eu estudava, eu fazia o curso de contabilidade no AEC, né? E eu gostava muito de desenhar as capas dos trabalhos. O pessoal fazia o resto, eu fazia só as capas, né? Então eu trabalhava no edifício Avenida, né? E ficava na portaria. E o tempinho que eu tinha, eu ficava desenhando. E aquela portaria ali, de repente eu conheci lá o Ziralzi, irmão do Ziraldo, uma figura espetacular, né? E Sim. Começou a fazer esse meio de campo, pegar meu desenho, levar, essa coisa toda. E a partir disso tornou-se uma atividade profissional o desenho para você? Aí eu comecei a desenhar e surgiu, porque naquela época, falam sempre nos filhos do Pasquim, né? Porque eu era daquela turma que no final de semana eu ficava em frente à banca esperando chegar o Pasquim, né? E eu comecei a desenhar de forma amadora, mas surgiu em Belo Horizonte um jornal chamado Oi Bicho. E tem um amigo, que hoje até é delegado, Danilo Santos Pereira, ele é um poeta, ele fazia poesias e um dia falou comigo, poxa, eu estou com umas poesias aqui, você podia fazer ilustração delas. Falei, tudo bem, vou fazer, ilustrei. Mas eu, inspirado na Guerra do Vietnã, eu tinha feito uma série de cartoons. Sim. E mandei junto para ele ver. Aí depois ele chegou para mim e falou, olha, o pessoal lá do jornal não vai publicar suas ilustrações, mas a página central do jornal vai utilizar os seus cartoons. Aí eu falei, olha, então eu tenho jeito para isso. Foi um grande incentivo para eu continuar. Sem dúvida. E você já desenhava, eram desenhos livres ou já tinha essa pegada de humor, do cartoon? Tinha sempre alguma coisa de quadrinhos, de cartoon, essa coisa toda. E eu trabalhei na portaria de um prédio e é interessante isso. Como um prédio de 26 andares, você tem todo um desfile de personagens, diversidade e de grande, histórias engraçadas. E isso eu sempre via desse jeito. Então, eu acho que eu tinha esse... fazer humor também é uma questão de ponto de vista. Você enxerga o mundo por aquele percepção, a percepção particular também. Né? Eu costumo dizer que um contador entra numa sala e vê quantas pessoas tem. O médico entra e vê quem está mais amarelo. Já o humorista viu o que está errado e o que está engraçado. Então é por aí, é uma questão de observação. E
Dá para você explicar rapidamente a diferença da charge para o cartoon? Pois é uma dúvida que os meninos têm sempre, quando procuram a gente para fazer trabalho escolar, essa coisa toda. Na verdade, a charge, ela é um documento histórico, ela acompanha cronologicamente a política, né, a economia e até os costumes. E já o cartoon, ele é aquele humor descompromissado, que você tem simplesmente o objetivo de fazer rir. Sim. E você não tem mais nele... instantâneo. Isso você encontra no humor de revistas aí, de quadrinhos, essa coisa toda. Mas já a charge não. Ela tem um compromisso ideológico, e tanto que a charge ocupa um espaço na página de editoriais no jornal, que eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Então a diferença é essa. Se você pegar a charge do governo Collor, você tem o começo do governo, aquela história de pegar o dinheiro todo da gente, e a gente vai até o impeachment. A mesma coisa com outros governos. O Figueiredo, por exemplo, que da turma de farda foi o mais, eu diria, o mais engraçado, né? É interessante você ver o presidente da República de sunga fazendo ginástica, ele era assim. O presidente que faz a declaração que o cavalo dele é mais importante que o povo. Ele preferiu o cheiro de cavalo, né? Então, é uma coisa assim, eu acompanhei isso desse ponto de vista. Eu me lembro que, na minha época de fazer um trabalho final de faculdade, o TCC, o trabalho de conclusão, era charge como objeto de informação jornalística. Né? Era o tema do trabalho. Você considera que a charge é um objeto de informação jornalística também, apesar de não ter, quer dizer, pode ter o texto, enfim, mas é uma comunicação mais direta, né? E ela carrega consigo exatamente toda essa carga, ou política, ou econômica, ou até mesmo de protesto, né? Eu acho que do ponto de vista do jornalismo crítico, ela é assim, ela desempenha esse papel. O que eu acho é que a charge, às vezes, a maior importância dela, e hoje, quando você tem a mídia impressa disputando com a internet, mídia online, online, você tem na charge o senso crítico, que eu acho que pode ser o grande caminho da mídia impressa é ter a opinião. E esse faz o diferencial. E a charge vai por esse caminho. E a charge hoje também, falando em mídia eletrônica, tem as charges eletrônicas também. Também. Que usam os recursos da multimídia. O que você acha disso? Eu acho interessante. Eu só acho que, para a gente que trabalha num jornal, a gente não tem tempo para isso. Mas eu acho que todos os caminhos são aceitáveis e eu gosto muito das charges animadas, né? Sim. Só que para fazer isso eu precisaria de uma equipe. Demandar mais tempo. Né? Mas é o caminho. E hoje, quando a gente vê uma preocupação muito grande com o campo de trabalho, com espaço, eu costumo dizer para o pessoal, hoje você pode usar a sua charge, pode ter o seu site, o seu blog, o seu fotolog, e esses caminhos estão aí. Então a charge hoje tem um caminho tem um espaço muito bom. Além do dom natural do desenho, né, da habilidade manual, o que mais o chargista, precisa ter para aguçar esse senso crítico? A ironia. Eu acho que é preciso ver o mundo com uma certa ironia, né? E algumas charges que eu fiz, eu não fiz nada além de colocar ali o óbvio. É interessante como isso é uma coisa... eu me lembro uma vez, eu entrei num táxi, o cara estava rindo com uma charge, e aquela charge que eu fiz assim, hoje não tem jeito, eu vou fazer isso aqui. Uhum. E foi uma charge sobre o aeroporto da Pampulha, que não tinha táxi na época, e eu fiz um cara falando pro outro, não tem táxi lá no aeroporto, o outro falou, pois é, mas táxi também não voa. E aquilo eu fiz, falei, que charge horrível, e saiu. Mas o público, o retorno que eu tive com essa charge é assim, a ironia, às vezes, é o que conta. E tem uma coisa, a charge conta também com a parceria de quem observa. Muitas vezes eu faço a charge pensando em atingir um objetivo e alguém vem com uma interpretação válida, lógico, Sim. Eu não vou brigar, né? Claro.
Mas que também eu descubro que eu dei um tiro e atingi 3 alvos. Então Um ponto de vista diferente do seu, né? Interessante isso. Você costuma mostrar a charge para outras pessoas antes da publicação? Não, lá na editoria de arte do Estado de Minas, nós somos um grupo de 9 pessoas e tem o Quinho, que é um grande chargista, o Oldac Esteves, que é um chargista já antigo no jornal, mas que também continua fazendo um bom trabalho. E às vezes a gente um vem ver o trabalho do outro, mas eu tenho... Da época que eu comecei a fazer charge, que eu não tinha coragem de fazer charge na redação, e eu levava pronto, porque eu carrego esse lado de timidez, de me acanhar quando alguém está ali olhando. Isso talvez tenha a ver com a censura da época, parece que tem alguém censurando ali. Pode ser. Então nós vamos para o intervalo e você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente.